Boa noite, retornando aqui ao nosso estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós estamos falando da lei do progresso. E nós paramos na questão 787, né? Nós terminamos a 787 e já ia para a 787A. Mas voltando a 787, para não ficar perdido o assunto, né? Relembrando o assunto, nós vamos lá onde ele fala, né? Existem raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, existem raças rebeldes, assim como existem pessoas rebeldes, né? Mas que elas, a cada dia que passa, elas se aniquilam fisicamente. E na hora que você vê essa frase, né, você vê isso no dia a dia, né, na hora que você acompanha as notícias. Tem raças que você não consegue chegar até ela, né? Chegar até ela com o dom de Deus, né? Assim, a, a luz, né? Do Cristo e tudo mais. E a pessoa, você vê que elas vão ficando ou muito materialista ou muito guerreiras, ou seja, ela acaba, uma acaba com a outra. Então, assim, eles mesmos falam, né? Aí ele fala, mas qual será a destinação futura dessas almas? Aí ele explica, olha, que eles alcançarão a perfeição como todas as outras, passando por inúmeras experiências. A frase final é maravilhosa, né? Deus não deserda ninguém. Então é muito importante a gente lembrar disso. Deus não deserda ninguém. Então, mas eu aprontei demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus não deserda ninguém. Então, não tem que discutir isso. Né? Então, nenhuma ovelha será perdida. Não é a frase do Cristo? Então, você vê o livro dos Espíritos vai repetindo frases que acontecem dentro da Bíblia, né? Frases que você pinça da Bíblia, o livro dos Espíritos reforça exatamente aquilo. Então é interessante você ver o ensinamento, né? Continuando, Kardec, na letra B, pergunta: pode-se concluir, então, que os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Aí ele vira e fala: né? A sua própria pessoa foi, mais de uma vez, antes de ser o que é hoje. Então, a gente não acredita nisso. Né? Eu gosto muito de falar com as pessoas o óbvio, né? Que na hora que a gente repensa o passado e começa a julgar o passado, é muito perigoso. Por quê? Porque onde você estava, né? Eu brinco muito com a fogueira, né? Você estava amarrado no topo e os gravetos no pé, ou você fazia parte daquela turma que recolhia os gravetos para fazer a fogueira? Não sabe, né? Então assim, não tem como nós julgarmos o passado. E aí, na hora que fala de selvagens, nós fomos selvagens, bastante selvagens. Essa história passada da humanidade não aconteceu sozinha, né? Então, assim, precisava de espíritos estarem lá para essa história acontecer. Se Emmanuel, que Emmanuel surgiu lá na época de Cristo, fazendo bobagem, né? Na hora que você lê a história de Emmanuel, você vê ele negando o Cristo, conhecendo Cristo, né? Através da esposa, ele nega, só depois é que vai entender a bobagem que ele tinha feito. Imagina nós, né? Na filinha do pão, né? Como é que nós éramos, né? Então, assim, a gente tem que baixar bem a bola da nossa vaidade em relação a esse assunto. Realmente fomos bastante selvagens. E ainda somos em vários assuntos dos dias de hoje. E aí ele vem e continua, né? Na 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, a idade madura e a decrepitude. Ele aqui está afirmando, né? Este fato constatado pela história não nos permite presumir que os povos mais avançados deste século teriam o seu declínio e fim como os da antiguidade. Os espíritos, nessa hora, ele faz uma distinção, né, a respeito disso.
ele vira e vai falar dos povos materialistas. Esses vão acabar. Os povos materialistas não tem jeito. E aí ele mostra, né, na resposta, assim, completando a resposta, ele vai dando detalhes de como acaba. Mas, em compensação, existem aqueles povos que vivem em função da alma. Esses povos não, pelo contrário, eles vão ajudar-nos a evoluir. Então, aí ele fala, olha, os povos materialistas, cuja grandeza está estruturada sobre a força e extensão territorial, esses vão nascer, crescer, morrer, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Está vendo? E aí ele vai falar que esses povos têm leis egoístas e eles atentam contra o progresso das luzes e da caridade. Então, morrem. Porque a luz extermina as trevas e a caridade extingue o egoísmo. Então, eles vão morrer por causa disso. Eles vão perdendo espaço, né? Você vê, por exemplo, aquele erro que nós tivemos recente, né, na história da humanidade, que foi o surgimento do nazismo, né? Daquela forma como eles acreditaram que estava certo. Eles creram que estavam certos, acabou, né? Ah, está surgindo de novo. Mas na hora que surge, você vê como é que toda a humanidade se manifesta, né? Agora, ele falou que tem povos que têm a vida pela alma. Esses se harmonizam com as leis eternas do Criador e viverão e serão o farol dos outros povos. E aí, sem falar os luminares, né, que de vez em quando surgem na humanidade, o Chico, Irmã Dulce, Maria de Calcutá, são vários luminares que surgem para, né, o próprio Divaldo e várias outras pessoas, aquele vizinho que você tem, que você vê que é uma pessoa extremamente cristã e que, dentro da humildade dele, né, eu digo assim, esses que eu falei são os que a gente fica sabendo, mas tem aqueles heróis anônimos, né? São pessoas extremamente cristãs que te dão exemplo de resignação, né? de fé, né? Então, essas pessoas são luminares que surgem e vão nos ajudando a guiar. Eles são os povos da alma, né? Como ele diz aí no texto. Então, tem exatamente esse texto aí. Bom, continuando aqui o texto, ele vira e fala, na 789, o progresso reunirá... olha só que pergunta interessante. Vou até abrir um parênteses depois da pergunta. O progresso reunirá no futuro todos os povos da Terra em uma só nação? De vez em quando, minha esposa e eu conversamos, vai chegar um momento que vai existir um socialismo espiritual, né? Como vamos dizer assim. Não é um socialismo do jeito que são pregados hoje aí pela Terra, não. Não estou falando de regimes do governo. É igual uma casa harmônica, né? Numa casa harmônica, os pais trabalham para sustentar e dar condição aos filhos deles progredirem. Aí chega uma hora que os filhos já atingem uma idade mais madura e, às vezes, os filhos começam a cuidar dos pais, se for uma família saudável, tudo dando certo, né? Então, isso acontece naturalmente. Então, você vê, tem um momento que um grupo está trabalhando, tem outro momento que outro grupo está trabalhando. Esse socialismo, que eu chamo de espiritual, dentro de uma família, estabilizada emocionalmente, espiritualmente, tudo certinho, você vê que as pessoas fazem as coisas em prol de todas as outras. No futuro isso vai acabar acontecendo, né? Mas é igual ele vai explicar aí na resposta. Não é bem assim não, né? Cuidado, vamos repetir a pergunta. O progresso reunirá no futuro todos os povos da Terra em uma só nação? Ele falou, não em uma só nação, porque ele fala sobre as diversidades do clima, nas costumes e necessidades diferentes. Imagina, por exemplo, aquele pessoal que mora lá na Noruega, quase lá nos polos, e que vive da caça da baleia, lá, por exemplo. Não faz o menor sentido para nós, né? São hábitos e costumes completamente diferentes. Mas aquele povo, e nós, devemos amar a Deus, né, sobre todas as coisas? Sim. Nós devemos ter Cristo como exemplo maior da humanidade? Também, entendeu? Mas são hábitos diferentes. Os hábitos lá são uns, os nossos são outros. É muito interessante quando você vê, por exemplo, rituais de passagem da fase de infância para a fase adulta. Lá a pessoa tem que aprender outras coisas. É diferente de nós, né? O nosso clima é outro clima.
Então, ele deixa isso muito claro. Não é bem assim, não vai ser um povo só, né? Aí ele fala, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades, mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. A lei de Deus, ou seja, estava referindo aqui à África, né? A lei de Deus constitui a base da lei humana por toda parte. Isso vai acontecer. Os povos praticarão a caridade mutuamente, como indivíduos. Viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer mal ao seu vizinho, nem viver à sua custa. Está vendo o que eu estava falando? Não é esse socialismo que se prega, não estou falando de socialismo político, um socialismo espiritual. Ninguém vai querer fazer mal para ninguém, todo mundo vai querer ser útil. Ninguém vai querer encostar em ninguém, tá certo? Ele vai querer ser útil. E aí esse texto é interessante, porque aí o Kardec começa a dar exemplos, né? Ele estava fazendo pergunta aqui a respeito de povos que eram rebeldes, aquela coisa toda. E aí ele vai falando assim, mas como é que a humanidade progride? E os comentários dele são interessantes, porque ele vira e deixa claro que a humanidade, aquele povo que começou lá atrás, que ele foi embora, né? Ele começou um processo. Aí agora nós já somos mais desenvolvidos. Você pegou, eu dei o exemplo no estudo passado, né? Nós agora somos mais desenvolvidos. Então, que meta é esse? Ou seja, aquele povo vai ter a possibilidade de reencarnar e poder experimentar agora um mundo mais desenvolvido, mais educado, mais civilizado. E isso vai fazendo as coisas acontecerem. Os comentários do Kardec são interessantes, quer ver? Olha, ele fala o seguinte, pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, pois ninguém é deserdado pelo progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie poderão retornar no tempo da civilização, fazendo parte do mesmo povo ou de outro, daí resultando que todos se beneficiam da jornada ascensional. E aí ele tem um comentário interessante, que aí ele fala, olha, que é o seguinte, as almas vindas ao tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras. No entanto, elas já viveram e voltaram mais adiantadas, demonstrando o progresso anterior. E aí ele explica que elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está relacionado com o seu estado atual. Ou seja, nós estamos sempre falando que estão passando pela fase de transição. Então, sejamos simpáticos a esse novo mundo, né? Não falando de bobagem, tem que pôr pena de morte, tem que fazer isso, tem que... Ou seja, de vez em quando a gente deixa aflorar em nós aquele lado animal que a gente tem. Então, ele falou assim, sejamos simpáticos a esse novo mundo, porque aí estaremos com uma chance grande de retornarmos nesse mundo. Dessa maneira, os cuidados dispensados ao progresso civilizante de um povo não têm por objetivo definir a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que já viveram em meio a esse povo, à época da barbárie, seja os procedentes de outra parte. Então, vocês entenderam o que ele está falando? O que ele está dizendo? Se você, mesmo vivendo no tempo da barbárie, igual nós vivemos hoje, né, nós não estamos no planeta, nós ainda temos muito, né, de transição planetária para acontecer. Mas só da gente começar a pensar, né, já nesse novo mundo, nessa forma nova, aí a gente, num processo de desencarne, na hora que a gente está do lado de lá, a gente começa a pensar nesse novo mundo. E aí haveria oportunidade para a gente também voltar, lógico, merecimentos e tudo mais. Mas você vê que ele fala, você volta por simpatia àquele tipo de povo. É isso que ele está falando, né? Você tem afinidades com aquela nova civilização. Você, naquela época, mesmo que você viveu no passado, você já tinha uma cabeça. Imagina um Chico, imagina a Madre Teresa, imagina essa pessoa, na hora que eles voltam já encontrando uma terra melhor. Eles têm afinidade para isso. Não, eles vão para Júpiter, esquece isso, o planeta ainda precisa ser melhorado. Eu tenho certeza absoluta que eles não vão, vou sumir daqui. O próprio
Nossa, esqueci o nome dele. Ele disse, quando eu teve a oportunidade de escolher um planeta mais desenvolvido, eu falei, não, meu trabalho ainda é na Terra. Eu preciso ajudar várias pessoas a progredir na Terra, né? Então, assim, é muito interessante você ver, ver esse desprendimento nas almas mais evoluídas. E o Kardec continua. E aí ele fala, esta é a chave do progresso da humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra acolherá apenas bons espíritos, que viverão em união fraternal. Os maus, repelidos e deslocados, irão buscar nos mundos inferiores o meio que lhes convém até que sejam dignos de voltar ao nosso meio, transformados. Ah, mas então é um castigo, eles vão para mundos inferiores. Não, de jeito nenhum. Isso não é um castigo. São pessoas que possuem um conhecimento científico, um conhecimento de medicina, vários, mas eles não desenvolveram o lado moral, eles não desenvolveram o lado espiritual, então eles voltam para mundos menos evoluídos para ajudar aquele mundo a evoluir. Então, para nós, para a nova fase que a Terra, eu estou me incluindo, olha só como é, olha a vaidade. Mas nós, quando eu estou falando assim, os espíritos que vão estar evoluídos, né, a gente já estão seguindo o caminho, né, a fila anda. Esses outros, eles vão lá atrás, ajudam. Aí, na hora que eles chegam lá, eles começam a sentir a diferença. Enquanto estava reunido aqui, eles eram ruins, mas para aquele povo na barbárie, eles são bons. Então, eles ajudam aquele povo a enxergar algo que eles ainda não estão vendo. Então, você vê que a lei do progresso ela é fantástica. É muita misericórdia do Pai. Né? Assim, não tem jeito da gente falar assim, não tinha como pensar melhor. Né? A forma como ele nos usa, no bom sentido, para nós conseguirmos fazer, como humanidade, todo mundo crescer. Isso é muito importante, isso é muito legal de ver. Continuando, né, o nosso estudo, que hoje é muita coisa, viu? Nós chegamos agora no próximo item, que é civilização. Né? Só mudando aqui a telinha, porque se alguém estiver acompanhando, só um minutinho, eu ainda apanho um pouquinho. Então, nós estamos aqui, ó, civilização, é na questão 790 em diante. Tá? Civilização é no 790 em diante. A civilização, o que ele fala? É um progresso ou uma decadência da humanidade, como diz alguns filósofos, né? Aí a resposta dele é assim, é incompleto, é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Veja, gente, né? Quando, por exemplo, os nossos filhos, né, pessoas próximas, resolvem se casar numa idade muito nova. Antigamente isso era normal, mas veja hoje, né? Que as pessoas assim, casam numa idade muito nova. A gente fica apreensivo, porque é uma responsabilidade muito grande o casamento, né? Então, quando uma pessoa muito nova, um adolescente, resolve se casar achando que é uma aventura, que é né, uma coisa assim, tudo serão flores, a gente fica apreensivo. Por quê? Porque não tem como, nós temos fases da vida que deveríamos acompanhar. Então, quando isso acontece de forma errada, o que acontece? Logo em seguida, que ele deveria já se tornar um adulto, ele começa com atitudes infantis. Por quê? Porque no momento que ele deveria ser adolescente, ele resolveu ter um relacionamento de adulto. Então a coisa se complica. Né? E depois fala, mas por que deu errado? Deu errado porque você passou o carro na frente dos bois. Né? Não estou falando que todos os casamentos entre adolescentes darão errado. Né? Existem casos e casos e casos. Mas se tiver que apostar as fichas, a chance de dar errado é muito grande. Então, igual ele fala, a civilização ela vai progredindo aos pouquinhos. Então, assim, você não pode avaliar desse jeito, assim, nem chamar de decadência, nem chamar de progresso. É um progresso incompleto, a civilização. Ainda mais no nível espiritual que nós estamos. Então, na 790A, ele vira e fala assim, é justo condenar a civilização? Aí eu falo, ele deixa muito claro, condenem antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Foi o que eu já falei aqui várias vezes. Eu, Oswaldo,
resolver aqui começar a condenar o que Gengis Khan fez. Ah, Gengis Khan. Para o pessoal lá na região, para ele é herói. Né? Então, assim, não tem como você condenar. Você quer ver uma coisa engraçada? Não sei se é verdade, ou se é mito. Diziam que Gengis Khan fazia oração antes de trucidar uma aldeia. Olha que espírito cristão. É espírito cristão? Não é, né? Mas ele acreditava que estava fazendo certo. Os romanos, fazendo aquelas conquistas dos povos, eles acreditavam piamente que estavam fazendo certo, que estavam levando o progresso romano até aqueles povos selvagens. Não é verdade, né? Mas esse erro nós cometemos até hoje. Qual que é a melhor religião? Qual que é a melhor religião? Todos nós vamos ter a tendência de falar aquela que nós praticamos, né? E aí a melhor resposta é do Dalai Lama. A melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Essa é a melhor religião, sem sombra de dúvida. Então você vê como é que é a coisa, né? Ele vai falar, vamos com cuidado. Aí ele vira na 791 e pergunta: a civilização se depurará um dia de maneira a dissipar os males que tenha produzido? Aí, com certeza, sim. Olha quando? Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Aí foi o que ele fala: o fruto não pode vir antes da flor. Né? E por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Quem que é o culpado? Porque os homens ainda não estão prontos. E, principalmente, não estão dispostos a obter esse bem. Olha que triste. Olha que triste. Eles estão dizendo aqui que nós, os espíritos encarnados, e desencarnados também, né? Nós não estamos dispostos a obter o bem. Ou seja, por que nós não conseguimos produzir todo o bem? Porque nós não estamos dispostos. Aí ele fala na 792, não seria também porque ao criar novas necessidades, ela estimula novas paixões? Com certeza, sim. Aí ele fala, olha, porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Você não vai poder esperar isso. Entendeu? Nós não vamos poder esperar os frutos perfeitos, sendo que nós somos uma civilização imperfeita, ou seja, incompleta. Então você vê que as coisas vão interligando umas com as outras. Né? Ele vai mostrando um link. Como nós não somos completos, nós não conseguimos fazer obras completas. Tem uma frase do Emmanuel que é muito boa, não sei se eu vou lembrá-la da forma correta, mas ele fala: seres falíveis não conseguem fazer obras infalíveis. Isso é óbvio, né? É até engraçado, eu fico rindo, mas é verdade. É tão cristalino, né? Eu digo para as pessoas o seguinte: olha, se você sair o melhor ser humano no planeta Terra, mas o melhor ser humano no planeta Terra, você só lembra que esse planetinha aqui é de provas e expiações, né? Então você vai ser o melhor aluno de um planeta de provas e expiações. Você imagina o melhor aluno de um planeta feliz. A diferença que ele vai estar de você, que saiu daqui como o melhor do planeta Terra. Ah, mas então não vou desistir de jeito nenhum, continuo lutando para ser o melhor do planeta Terra. Não no sentido melhor de vaidade, mas no melhor de conseguir a sua evolução. Então, isso é que é importante. Né? Continuando aqui, na 793, ele fala por quais... Essa é ótima. Por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Não poderia ser outra resposta, né? Pelo desenvolvimento moral. Você vai reconhecer uma civilização que ela é completa pelo desenvolvimento moral dessa civilização. É muito interessante aquele... Correu aqui no Brasil como se fosse coisa de outro mundo, literalmente de outro mundo, outro país. Aquela corrida onde o que estava na frente, ele achou que já tinha chegado na linha de chegada, e o que já vinha em segundo lugar, na hora que vê que ele confundiu, bate nele e fala: ainda não acabou, e aponta para frente. Ninguém entendeu, principalmente nós brasileiros, né? Deu bobeira, eu vou passar na frente. Na hora que pergunta para ele por que ele fez aquilo, a resposta dele já mostra todo o caráter dele.
aquilo o quê? Ou seja, ele não conseguia pensar em outra coisa. Ele não sabe pensar em outra coisa. E na cabeça dele, aquele é o certo. A corrida inteira, esse aqui está ganhando. Ele deu uma bobeira, assim, mas por causa da bagunça que estava chegada, ele se confundiu. Aí ele vai aproveitar e passar, e vai dar uma de esperto. Isso não entra na cabeça dele. Aí foi a hora que ele dá a resposta, né, assim, que deixa a pessoa assim, de queixo caído. E o que eu ia falar para minha mãe? Olha que coisa. Olha o nível da pessoa. É outra visão, né? O que eu ia falar para minha mãe? Eu ficaria tão satisfeito se os políticos nossos tivessem esse mesmo sentimento, né? Na hora que estivesse fazendo. Gente, já pensou se minha mãe descobre, né? Então é muito bonito a hora que você vê isso. Como que nós vamos definir o progresso? Nós vamos definir o progresso em função da nossa moralidade, né? Não tem outro jeito. Nós já estamos no nosso horário, eu volto nessa pergunta na quinta-feira, e eu peço desculpas a vocês, porque provavelmente na quinta-feira eu talvez não consiga chegar a tempo do nosso estudo. Se eu não conseguir chegar a tempo do nosso estudo, eu vou pedir para a Cristiane, que é antes de mim, né, ela deixar o recado com vocês. Mas eu vou fazer todo o esforço para estar aqui, para a gente poder ter esse bate-papo nosso junto, tá bom? Então, boa noite, muito obrigado, e até quinta-feira, ou então até semana que vem. Um abraço.